Fala gurizada, tudo beleza? Lista medieval na área, com 10 fatos históricos que inspiraram Game of Thrones. Olha, tem muita coisa baseada em fatos reais, é só colar com a gente até o final desse vídeo, porque teve episódio com cenas épicas tiradas da vida real. E vamos ajudar, não me deixem sozinho nessa barca. Se inscreve no canal, ativa a sineta e dá um tapa no like, se você não quiser um Dracarys na cara. E tome vinheta. Zé das listas na área com uma super lista com fatos que inspiraram Game of Thrones. Isso mesmo, nem tudo saiu do cabeção do George Martin. Ele se inspirou em muitos eventos reais. É como dizem por aí, a vida é mais sinistra que a ficção. Muitas cenas de tirar o fôlego foram inspiradas em loucuras medievais. Mas vamos deixar a conversa de lado e destrinchar essa lista. Vamos começar com a Guerra dos Cinco Reis e Guerra das Rosas. O que serviu de inspiração para a Guerra dos Cinco Reis foi a histórica Guerra das Rosas. Pancadaria que rolou entre 1455 e 1485, onde várias casas disputavam o trono inglês. As casas destaques eram os Lancasters e os Yorks, conhecidos na série como Lannisters e Starks. Teve inspiração até para o Joffrey, que era uma cópia fiel ao sanguinário Eduardo de Lancaster, que também não era um filho legítimo do rei. Outra figura que foi cuspida dessa história foi Cersei. Na vida real, se chamava Margarida de Anjou e era bem parecida com a da série, desde traições, ambições e com um papel central na disseminação da guerra. A guerra entre os Lancasters e os Yorks terminou com um casamento entre as duas casas, esfriando os ânimos entre as duas famílias, coisa que não aconteceu na série. Ainda bem. A morte de Jon Snow e a morte de Júlio César. A polêmica cena de Jon Snow sendo esfaqueado pelos seus próprios homens, que deixou muitos sem fôlego, foi inspirada na morte de César. Ele foi vítima de uma emboscada do Senado romano, onde levou 23 facadas e sangrou até a morte. Inclusive havia um filho adotivo seu, chamado Brutus, envolvido na traição. Daí surgiu aquela velha frase, até tu, Brutus. Na série, Ollie foi o Brutus de Jon Snow. O casamento vermelho e o jantar negro. A inspiração para uma das cenas mais horripilantes da série e dos livros, o casamento vermelho, foi o fatídico e desprezível episódio do jantar negro, evento que ocorreu na Escócia medieval. Isso foi confirmado pelo próprio George Martin. Os irmãos William e David foram convidados para um jantar na casa do rei Jaime II, de apenas 10 anos, onde foram presos, julgados e decapitados. Eles eram considerados uma ameaça para o novo rei. Outro evento que inspirou de forma parcial foi o massacre de Glencoe, de 1962. Lá ocorreu o oposto do casamento vermelho. O capitão Robert Campbell buscou hospitalidade do clã MacDonald e em seguida eliminou seus anfitriões. A muralha e a muralha de Adriano. A gigante parede de gelo, que separava os 7 reinos dos selvagens, tinha como inspiração a muralha de Adriano. Uma incrível e gigantesca muralha construída pelo imperador, para proteger a província romana da Britânia da Caledônia. Os selvagens do norte eram bem parecidos com os clãs da Caledônia, violentos e saqueadores. Pelo que eu li, era interessante uma cerca elétrica e um cachorro também. O Império Dothraki e o Império Mongol. O império do poderoso Khal Drogo, marido de Daenerys Targaryen, era bem parecido com o temível Genghis Khan, o Império Mongol. Excelentes e violentos guerreiros, que governaram grande parte da Ásia e Europa nos séculos 13 e 14, eram como os Dothraki, sempre em constante movimento e derrotando seus inimigos montados em cavalos. Até as crianças mongóis eram temidas, já que começavam a lutar aos 4 anos de idade. A Batalha da Baía da Água Negra e o Cerco de Constantinopla. O épico episódio em que vemos Tyrion Lannister incendiar as tropas de Stannis, tem como inspiração a segunda tomada de Constantinopla. Nesta pancadaria, o exército árabe acabou derrotado por uma substância conhecida como fogo grego. Já na série foi usado o fogo vivo.
Tanto a substância da vida real como a da ficção eram capazes de continuar queimando mesmo na água, fator decisivos para a vitória das batalhas. A composição exata do fogo grego é desconhecida até hoje. Graças a Deus. Ramsay Bolton e o rei Assurbanipal. Ninguém imaginaria que alguém seria capaz de superar Joffrey, quando o assunto era se divertir torturando gente. Mas como essa série surpreendeu do início ao fim. Principalmente no fim, diga-se de passagem. Fomos apresentados a um cidadão chamado Ramsay Bolton. Sádico e cruel ao ponto de embrulhar o estômago, superou com sobras o menino Joffrey. E acreditem, existiu um rei assírio chamado Assurbanipal, que serviu de inspiração para as atrocidades de Ramsay. Lendo um pouco sobre o indivíduo, até achei leve as loucuras do personagem, pois o rei assírio era de longe mais sádico e cruel. Adorava empalar, crucificar, torcer juntas e tirar o couro das pessoas lentamente. Historiadores contam que a tortura psicológica durava até meses até ele pôr a mão na massa. O sangue de Jesus tem poder. A morte de Joffrey e a de Átila, o Uno. Eu não sei vocês, mas eu vibrei muito com a morte do miserável Joffrey, os mais sensíveis que me perdoem. O famoso e cruel Átila, chefe dos Hunos, um conquistador do século V, que comandou vários ataques ao Império Romano, morreu de forma semelhante ao do Chechelento da série. Com hemorragia pelo nariz e a boca, Átila morreu de forma suspeita. Aos que acreditam em envenenamento, outros por causas naturais, outros dizem que por cachaça demais e por último por engasgo. Todavia, ele desenhou a cena dos últimos momentos de Joffrey. A mão protética de Jaime Lannister e a de Gotis von Berlichingen. A mão protética do polêmico personagem Jaime Lannister, conhecido como o Regicida, que significa assassino de reis ou rainhas, tem origem histórica. Um cavaleiro alemão, chamado Gotis, acabou perdendo sua mão direita aos 23 anos, devido a um tiro de canhão. Como Jaime, ele acabou ganhando uma prótese para continuar lutando. A dele era um pouco diferente, pois tinha articulações que permitiam segurar a espada. Esse guerreiro ficou conhecido como Mão de Ferro, e lutou até os 64 anos, quando se aposentou. Ou era muito habilidoso, ou se escondia bem durante as batalhas. O Senhor da Luz e o Zoroastrismo. O Senhor da Luz de Melisandre, a Mulher Vermelha, era na verdade um aceno para a mais antiga fé monoteísta do planeta, o Zoroastrismo. Os adeptos dessa fé seguiam um deus que tinha o fogo como símbolo sagrado. Era pregado que esse deus representava a luz e tinha poderes purificadores através do fogo. Melisandre e outros seguidores do Senhor da Luz na série falavam algumas frases como queimar os pecados e que a morte pelo fogo era a morte mais pura, dizeres esses, extraídos da cultura da fé antiga. A série Game of Thrones estreou em 2011 e apresentou sua polêmica oitava e última temporada em 2019. Eu pelo menos não gostei do desfecho da série, mas isso é apenas minha humilde opinião. Pra quem se sente órfão da série, tem boa notícia na praça. No dia 21 de agosto a HBO faz a estreia do spin-off House of the Dragons. A série se passa 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. É uma das séries mais aguardadas de 2022. Mas e você, o que espera dessa série? Diz pra gente aí nos comentários. Será que vão conseguir apagar o final de Game of Thrones? Não sei não, hein? Até a próxima, galera. Fui!